Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, me ajude a atingir os 1000 inscritos e compartilhe esse vídeo com seus amigos. O texto para a nossa meditação de hoje está registrado no livro de João, no capítulo 18, versículo 37 e 38. Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é verdade? Essa é uma pergunta muito interessante de Pilatos. Ele perguntou para Jesus: O que é verdade? Mas aqui no relato da Bíblia fala que após ele ter perguntado para Jesus o que é verdade, ele não aguardou pela resposta. Se ele tivesse aguardado pela resposta, obviamente Cristo teria respondido o que falou no livro de João, no capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então Cristo é a própria verdade em pessoa. Além de Jesus, quem mais na Bíblia é a verdade? Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Jeremias, no capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Você percebeu? De acordo com Jeremias, aqui no capítulo 10, versículo 10, fala que Deus é verdadeiramente Deus. Ou seja, além de Jesus, que é a pura verdade, Deus, o Pai, também é a verdade. Veja o que mais a Bíblia fala sobre a verdade. Voltando agora aqui para o livro de João, no capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. De acordo com esse texto, o Espírito Santo é a verdade. Além de Jesus ser a verdade, Deus também é a verdade. Aqui o Espírito Santo é a verdade. Ou seja, a Trindade compõe a verdade. Mas a Bíblia aponta ainda dois elementos como a verdade. Aqui no livro de João, no capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a Bíblia é a verdade. Santifica nela, que ela é a pura verdade de Deus. E o outro elemento, que compõe também a verdade, está registrado em Salmos, no capítulo 119, verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Se você olhar para o versículo 142, também diz a mesma coisa. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então vimos aqui 5 verdades que a Bíblia aponta. Primeiro a gente viu Cristo é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e a Santa Lei de Deus, os 10 mandamentos, também é a verdade. E veja o que diz agora no livro de João, no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você percebe o quanto é importante conhecer a verdade? A gente conheceu hoje, por meio da Bíblia, 5 verdades. A Bíblia diz que quem conhece a verdade é liberto. Precisamos conhecer Jesus, precisamos conhecer Deus, precisamos conhecer o Espírito Santo, precisamos conhecer a Bíblia, precisamos também conhecer e obedecer os 10 mandamentos. É possível conhecer essas verdades e ainda não ser liberto? Será que todas as pessoas que conhecem essas verdades são de fato libertas? Ou existem pessoas que conhecem essas verdades e não são libertas? O que você acha? Bom, a Bíblia apresenta um ser que conhece toda essa verdade e não foi liberto. Eu estou falando de Satanás. Satanás conhece toda essa verdade e não foi liberto. Ele conhece Deus, ele conhece Jesus, ele conhece o Espírito Santo, ele conhece a Bíblia, até mais do que eu e você, ele conhece os 10 mandamentos. E mesmo assim ele não foi liberto,
Mas por que ele não foi liberto? A Bíblia responde aqui no livro de João, ainda no capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, um ser, a Bíblia apresenta, que conhece toda a verdade, mas não se firmou na verdade, por isso ele não foi liberto. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então é possível alguém conhecer toda a verdade da palavra de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, de Deus, da Bíblia e da Santa Lei, e ainda não ser liberto. Por quê? Porque não se firma nessas verdades. Então, se nós conhecemos as verdades que a Bíblia nos apresentou e não se firmar nessa verdade, nós estamos na mesma condição de Satanás. E eu creio que não é isso que você quer. Então, ao conhecer a verdade de Deus, da palavra de Deus, se firme nessa verdade e aí sim você vai ser liberto. Que Deus te abençoe, que Deus te dê entendimento e discernimento na palavra de Deus e que você se firme a cada dia na palavra dele. Amém? Que Deus seja louvado e até o próximo vídeo.